Agradeço, professor. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar início ao nosso momento de oração com a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados aflitos. Inclui para nós o item 16, que é do título O Suicídio e a Loucura. E diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incidentes do suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando os homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que este nada tem a esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tomada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Se Deus há de permitir, né, que um dia nós não tenhamos que falar sobre suicídio. Talvez não seja nesse mundo de prova e expiação, mas no mundo superior, com certeza, isso não acontece. E Kardec ele nos chama a atenção exatamente por um fato importantíssimo, sobre aquelas pessoas materialistas, sobre aquelas pessoas que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, não acreditam na vida futura, não acreditam na reencarnação. Eles simplesmente vivem o momento, o hoje. Pior, passam para aqueles que estão em busca de um pouco de conhecimento, que isso é um fato, isso é uma verdade, que é a verdade dele. E aí pessoas, sem um conhecimento mais adequado, vai por esse lado tão triste, porque quebra principalmente todas as leis de Deus. Porque se Deus nos deu a vida, só Ele tem o direito de nos tirar a vida. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre estudando, sempre aprendendo, para quando ouvir qualquer pessoa que traga qualquer tipo de análise, que nós tenhamos a capacidade de uma reflexão mais aprofundada e tomar a decisão mais assertiva possível. E isso só é possível com conhecimento. E é por isso que ele traz para nós que o Espiritismo é que tira todas essas dúvidas. Mas mesmo assim, hoje, o Espiritismo, já bem mais alastrado, vamos assim dizer, no mundo, mas ainda existem muitas pessoas que não acreditam na reencarnação. Pessoas, muitas vezes, que estão ao nosso lado. Pessoas que não acreditam numa vida futura, numa vida melhor, em mundos superiores. Tem muitos. E aí
levam essas criaturas a esse fato tão triste, tão... A gente não consegue ter uma palavra para expressar a dor que nós, com conhecimento, pequeno que seja, mas que sabemos que a lei de Deus ela está aí, que a base é o amor, é a caridade, é a fraternidade, partir, retornar à pátria espiritual dessa forma. Pior ainda é quando chega lá, né, que vai perceber que está vivo. Infelizmente, sem um corpo de carne. E aí vai ter que passar por todo o processo que nós espíritas já conhecemos, que nós espíritas sabemos de que se foi programado um tempo para nós estarmos aqui, e se esse tempo foi reduzido por uma atitude equivocada como essa, no mundo espiritual, esse tempo terá que ser concluído. Só que numa diversidade muito maior, muito grande. Porque, na verdade, quando ele fala da coragem, da covardia e da coragem moral, para mim, é o desespero total de um ser. É quando ele chega a um ponto dele, ele está com tanta dor, e muitas vezes dor essa dentro dele, que no momento de falta de lucidez comete o ato. Porque tem que ser muito corajoso para tomar uma atitude como essa. É por isso que nós temos que orar. E isso é tão verdadeiro que Maria Santíssima se dedicou a esses espíritos, porque ela sabe da dor que representa após o ato consumado. Por isso, Kardec trouxe esse título dentro do Evangelho, exatamente para que nós possamos estar sempre refletindo sobre isso, né? Sabemos que o índice de suicídio hoje no mundo é imenso. É imenso. Dizem que a cada minuto pessoas estão tirando a sua própria vida. Olha, as decepções que, para nós, muitas vezes elas são difíceis de serem superadas, mas que acontecem em nossas vidas para que nós possamos aprender. E aí muitos não conseguem entender esse momento, essa dificuldade apresentada e acha que a solução é retornar à pátria espiritual dessa forma. Mas aí Kardec também ele fala de duas palavrinhas: paciência e resignação. Temos que ter paciência. Nada acontece no nosso tempo. É tudo no tempo de Deus. E aí nós precisamos ter paciência. Ah, mas dói muito. Sim, eu sei que dói. Mas temos que superar essa dor. Temos que ter resignação, temos que entender que essa dor foi colocada em nossas vidas para que nós possamos ter a oportunidade de aprender, uma vez que nós não aprendemos em vidas passadas, ou até mesmo nessa. Então, esse item é um item para que nós possamos pensar muito, refletir muito. Então, meus irmãos, vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, respirar fundo, e vamos pensar em Mãe Santíssima, a mãe de todas as mães, a nossa mãe, e rogar à Mãe Santíssima que continue, que envolva esses irmãos que optaram pela porta larga do suicídio. Que eles sejam banhados de luz, de amor, que eles possam sentir a vibração da Senhora Mãe Santíssima, para que possa, através desse sentimento, ter o arrependimento e, através do arrependimento, serem resgatados, levado para o hospital para um tratamento.
pedimos a Ti, Mãe Santíssima, que abençoe-os a paz. E pedimos a nosso querido Pai amado, querido, nosso irmão maior, Jesus de Nazaré, que abençoe toda essa humanidade que sofre, mas que temos que passar por esse momento. Que o Senhor Jesus derrame sobre todos nós, sobre este planeta, bênção de amor, de caridade. É o que nós pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. A todos. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Agradeço, professor. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar início ao nosso momento de oração com a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados aflitos. Coube para nós o item 16, que é do título O Suicídio e a Loucura. E diz assim: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incidentes do suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando os homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que este nada tem a esperar depois da morte, não estão, de fato, levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tomada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. Se Deus há de permitir, né, que um dia nós não tenhamos que falar sobre suicídio. Talvez não seja nesse mundo de prova e expiação, mas no mundo superior, com certeza, isso não acontece. E Kardec ele nos chama a atenção exatamente por um fato importantíssimo, sobre aquelas pessoas materialistas, sobre aquelas pessoas que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, não acreditam na vida futura, não acreditam na reencarnação. Eles simplesmente vivem o momento, o hoje. Pior, passam para aqueles que estão em busca de um pouco de conhecimento que isso é um fato, isso é uma verdade, que é a verdade dele. E aí pessoas